E aí, meu nome é Vinícius e eu vou falar o porquê de eu achar que Desolatiera é a melhor light novel chinesa. Bem, você pode discordar, você pode falar que existe outro que é melhor, mas eu só quero falar um pouco sobre minha opinião e os pontos que fazem eu achar que Desolatiera é tão boa assim. Então, eu vou primeiro começar pelos pontos ruins, né? Porque eu quero dar uma opinião geral aqui. E o primeiro ponto ruim que eu acho que a obra tem é a falta do elemento que é a alquimia, né? Em várias outras novelas vocês vão achar arcos ou capítulos ou boa parte da história focada no Dao da alquimia, né? E eu sempre acho esses arcos muito legais, muito bem feitos. Eu vou falar uma história que tem um arco de alquimia que eu gosto bastante, que é I Shall Seal the Heavens. Eu não gosto tanto assim da novel, mas esse arco de alquimia é incrível. E eu sinto falta disso em Zalatiera. E outra questão, que apesar de as outras novels normalmente fazerem de forma muito pior, e é o final, a finalização. O arco final de Zalatiera é, não é ruim em si, eu acho até legalzinho e tal. O problema mesmo é o final, do arco final, entende? Em outras novels, elas vão desandando com o tempo. Tipo, até mangá. Tipo, essas histórias que você não faz com um fim em mente e que você lucra muito o máximo que a história. O máximo de tempo que a história tiver continuando, como séries, livros e tal, mangás, animes, whatever, costumam ter finais horríveis. E Desolatiera não teria um final horrível. Só que o autor ele não planejou tão bem assim e acabou cometendo uma cagada pra, antes de terminar a história. Ele mesmo comenta isso e eu notei erros muito grandes na finalização da história. Ok, esses são meus dois maiores, como eu posso dizer, minhas duas maiores reclamações sobre o Zalatiera. E agora partindo para a parte boa, que vai ser a maior parte do vídeo, né? Convenhamos, é minha novela favorita. Deixa eu falar as razões. A primeira é que Desolatiera é uma novel onde o sistema de cultivação se foca no Dao. Você tem que aprender como algo funciona, por exemplo, na novel Desolatiera. Eu só vou comentar que vai ter spoilers nesse vídeo, tá? Espero que você assista e que lhe inspire a ler a novel. E caso você não queira ver spoilers, vá ler a novel, é incrível. E caso você já tenha lido a novel, eu espero que você possa compartilhar um pouco da sua opinião aqui nos comentários. Ah, massa, né? Então, continuando. Deus Latiera é uma novel que o sistema de cultivação é o Dao. Você tem que aprender e dominando os elementos da natureza. Vou dar um exemplo aqui que é o protagonista principal, que ele se foca no Dao da espada. Sendo que o Dao da espada é um Dao tão. É um Dao mais avançado do que o primeiro Dao que o protagonista domina, que é o Dao dos pingos de chuva, né? O Dao da chuva. Então ele aprende o Dao da chuva, que é um Dao pequenininho. Ele também aprende, ele domina, né, o Dao da chuva. E ele aprende uma parte do Dao da espada. Então ele usa esse Dao da chuva para progredir para um nível de cultivação maior. E em algum momento, quando ele domina o Dao da espada, ele consegue ir para um nível de cultivação maior e ter poder maior. E esse sistema de cultivação que foca no Dao, né, contrasta muito com o sistema de cultivação que é tipo recursos infinitos, presentes em novels como Marcial God Azura. Então, esses novels sobre o Dao eu acho incrível. Então, próximo ponto bom da novel, né? É a ausência de clichês. Por exemplo, o clichê do sistema de cultivação de recursos infinitos, de ter que consumir o máximo possível, é um clichê. E o que não é um clichê é o sistema de cultivação focado em Down, ok? Que eu acabei de explicar. Outra falta de clichê. Outra falta de clichê, né, que se resume a um ponto bom da história.
não tem harém. O protagonista, apesar de ele ter tido uma namorada no meio da história, né? É, o relacionamento não foi pra frente. Tipo, ele não dormiu com ela e tal. Ela acabou fazendo uma sacanagem com ele. E depois dessa namorada, ele conheceu a mulher que ele, tipo, fica com o resto da história. Ok? Então ele só teve ele só dormiu com uma mulher durante toda a história, monogâmica relação. E o que isso quer dizer? Eu vou xingar o clichê do harém aqui de novo, né? Quando você tem um harém na história, a história não progride. A história fica história sobre o harém. Isso enche o saco. Então, e também me enche o saco quando a história simplesmente escolhe por ignorar esses personagens, algumas do quais você pode ter criado empatia, né? Eu não digo que talvez tenha acontecido comigo. Ok, próximo ponto bom aqui, não é? É, não tem aquele clichê de eu só vou encher a linguiça em último caso, caso de morte, né? Isso não acontece nessa história. E, tipo, os pontos bons, vocês vão notar que realmente a ausência de clichês que... E esses clichês, eles tornam a história que poderia ser uma história real, como esse exemplo que o personagem dessa história teve uma namorada que sacaneou ele. Tipo, essa namorada, ela não é do mal e ela nem é do bem, entende? Ela é só uma pessoa normal como qualquer outra. Se você for procurar em novels como Martial World, que o cara tinha uma namoradinha, ela traiu ele pra ficar com outro cara. Tipo, nesse momento da história, ela é posta como sendo uma pessoa do mal, entende? E apesar de, em parte depois da história, terem corrigido isso e tal, tentaram colocar ela como uma pessoa como qualquer outra, mas em Dula Tiara, essa personagem, essa namorada protagonista, ela realmente era uma pessoa como qualquer outra nessa parte. Você entende o que ela estava passando ali, ok? E tá ok, continuando. Outro ponto bom da novela do Zolatiera é que ela te passa, pelo menos pra mim, né? Ela te passa muito sentimento, velho. Você se emociona muito com a novela. Quando essa namorada traiu o protagonista, bicho, eu fiquei muito triste. Nem porque ela traiu ele, mas as circunstâncias que ele tava passando ali. Outro ponto bom da novel é que é uma novel que ela cumpre o que ela se propõe em questão de clima da novel. Por exemplo, uma novel como Dolu Dalo, eu odeio essa novel, mas a questão é que Dolu Dalo, ela se propõe a ser uma novel para um público mais adulto, sendo que ela não, em várias situações, ela não entrega uma situação complexa como deveria ser. E isso não acontece com Tolatiera. As coisas, elas fazem sentido, ok? Deixa eu ver se eu lembro de outro ponto bom. Ah, sim. A parte do Heart Force. É, você, nessa história, né? Quando você vai superando os seus temores, as suas dores, sua vontade vai ficando mais forte e você acaba por conseguir influenciar o mundo apenas com sua vontade. E essa parte é incrível porque ela permite desenvolver o emocional do nosso personagem, entende? Quando acontece alguma coisa que parece que o mundo dele vai desmoronar, tipo, situações de protagonismo, sabe? Que normalmente o personagem começa a gritar e tal, ia virar super poderoso e tal. É mais ou menos algo assim, sendo que o personagem tem que passar por uma viagem emocional e tal, para superar os medos dele e avançar a Heart Force para ficar mais forte. Outro ponto bom é a ausência de um clichê, tipo, o clichê do torneio. Se você for pegar em novelas como Against the Gods, eu consigo contar uns 3 ou 4 torneios, assim, tipo, em acho que 1000 capítulos. Mas em todo o Desolatiera, eu acho que só tem um torneio, entende? E nem é bem um torneio assim, mas
per se, né? Nem um torneio, como tipo só um contra o outro e tal. É toda uma prova que em dos momentos é apenas batalhas um contra um, como seria um próprio torneio. E eu acho que essas provas não contam muito. Mas é isso. Zlatiera não tem o bendito torneio, tipo um torneio a cada arco. Outro ponto bom da novel é que não é uma novel preguiçosa como tantas outras em que o protagonista é um órfão que não tem família e que a história vai focar só nele e tal. Não, não. Nosso personagem, ele nasce sim com família e a gente vai ter que descobrir, nós vamos descobrir, né, as circunstâncias da família dele, que não é nada perfeita. E na verdade é uma história muito triste e tal, que nós vamos nos emocionando, pô. Quando ele vai descobrindo os acontecimentos tristes que aconteceram com a família dele, a gente vai se emocionando, criando empatia, se sentindo triste. E a única outra novel que me fez sentir assim, nesse nível, foi a Gastei Gods na Triada Fênix. Eu fiquei. Me tocou, fiquei triste nessa parte. Inclusive, ela era também sobre a família do protagonista e tal. É, não ignora, a família dele é tipo muito importante nos arcos iniciais da história e ajuda ele a ter a vontade mais forte, né? Hard Force. Outro ponto bom da história, deixa eu pensar. Sim, eu acho que é isso, mas eu vou só falar um pouco mais sobre quão o DAO é importante para a história. Histórias que focam no DAO, elas são de outro nível. Eu vou falar a minha segunda novela favorita aqui, caso alguém tenha lido, que é Marcia Wood, que também foca no DAO, mas não como o do Latiera. Isso dá todo um novo rumo às novelas, porque as técnicas em si, quando você vai ver em outras novelas, o cara só aprende de uma hora para outra. Só você tem uma técnica, você aprende e você já é forte. Em Desolatiera, em Martial World, não. Você tem que sentir, você tem que aprender. Você não fica forte de uma hora para outra. As coisas são muito mais reais. Tipo, fazem muito mais sentido. E só a questão de ter o DAO na obra, assim, desse jeito, um sistema de cultivação, já deixa, tipo, já deixa a novel no topo, pelo menos pra mim, né? Eu acho que eu abordei grande parte do que torna a Zolatiera bom e eu recomendo todos que verem esse vídeo, se não leram a obra, né? Leiam, e se já leram, leiam de novo. Eu só li a obra umas 2 vezes e eu não tenho o hábito de reler. Ok, acho que é isso aí. Tchau, tchau.